eu era criança, costumavam falar pra mim que eu poderia ser o que eu quisesse. Daí, de repente, você não é mais criança, você entra no ensino médio e começa a mudar um pouco esse discurso. Começa a ser assim, o que você vai escolher numa prova que você vai fazer daqui a 3 anos, que vai definir o que você é pro resto da sua vida. E aí a conversa muda um pouco, né? Porque agora você não pode mais ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser dentro de uma gama limitada de escolhas, que é o que normalmente o pessoal tá fazendo e dá dinheiro. Basicamente, é o que dá dinheiro. E quando chegou a minha vez de escolher o que eu queria, a única coisa que eu realmente queria era fazer isso que eu tô fazendo agora. Era ligar uma câmera, falar, gravar alguma coisa que eu achasse interessante. Não necessariamente sendo apresentador, mas eu gostava muito de gravar, de editar. Então eu sempre fui para esse lado. Eu gostava muito de música, né? Até hoje. Eu gostava muito de teatro. Cheguei a fazer aula de teatro quando eu era criança, depois quando eu era adolescente. Como eu disse, sempre gostei de gravar e editar. Sempre pensava em ir para alguma coisa na linha do cinema, mais ou menos. E quando chegou lá no segundo, terceiro ano do colegial, eu tinha algumas opções. Faculdade de música, faculdade de cinema, faculdade de artes e publicidade. Publicidade eu não sabia muito bem o que era, mas eu sabia que dava para entrar no mundo do audiovisual. Eu sabia que muitos dos youtubers que assistiam na época fizeram publicidade. Eu tinha essa visão mais, mais jovial da publicidade, no sentido de que todos os estudantes de publicidade normalmente têm, principalmente a galera que está no primeiro ano, né? E bom, entre todas essas escolhas, óbvio que quando eu falei para meus pais que eu ia fazer música ou artes, a resposta foi ir para comer, né? Você vai fazer o quê? Eu não culpo eles, né? Porque a gente sabe como é a situação do nosso país, principalmente para profissões que envolvam arte, né? Não são profissões comerciais, assim como publicidade é. Publicidade, na verdade, parecia a saída mais artística em meio a muita coisa, né? Como eu posso dizer, trabalhar dentro de um escritório das 8 às 18 e é isso. Esse desde sempre foi o meu maior medo e atualmente meio que ainda é, só que eu vivo ele, né? E cara, é muito louco pensar que desde quando eu era criança eu nunca abandonei aqueles sonhos, só que hoje em dia com a vida atual que eu levo, eles parecem ser muito distantes. E naquela época não parecia tanto, naquela época parecia que fazia sentido. Se eu pegasse para focar em uma coisa e esse fundo, eu poderia chegar a qualquer lugar, pelo menos bem antigamente era o que me falavam, né? E eu sei que essa é a realidade de muita gente que está assistindo esse vídeo. E não, eu não vou te vender um curso, até porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu venderia, porque, né, dá dinheiro e o propósito é meio que esse hoje em dia, né? O propósito não é fazer as coisas que você gosta, é fazer o que dá dinheiro. Mas brincadeiras à parte, eu não tenho uma solução para isso, até porque, como eu disse, a minha vida hoje em dia não é exatamente como eu gostaria que fosse. Mas eu posso dar uma dica para alguém que está assistindo que ainda está no ensino médio, que ainda está pensando no que fazer, não vai na onda de ninguém. Eu sei que é difícil, porque tá todo mundo indo para a mesma direção, né? Metade dos seus amigos vão fazer direito e a outra metade vai fazer medicina. Hoje em dia ainda tá um pouco diferente, porque o marketing tá muito em alta por causa do marketing digital, que virou uma coisa que não era nada a ver com que quando eu fazia publicidade. E psicologia também tá muito em alta, muita galera tá fazendo. Só que no contexto geral, a geração atual não tá nem querendo fazer faculdade. E isso é um excelente reflexo do que aconteceu com as gerações antes da minha, que foi literalmente fazendo, né, com que ficasse insustentável você sonhar hoje em dia. Basicamente é isso. Sonhar hoje em dia é insustentável. Se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo de 10 anos atrás, provavelmente eu ia falar para focar mais na música e poder ter o conhecimento que eu tenho hoje muito antes. Porque eu tenho certeza que se tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com o tempo livre que eu tinha, e a vontade de fazer as coisas que eu tinha naquela época, eu teria feito já muito mais coisa e provavelmente eu estaria mais perto de viver hoje algo parecido com o que eu sonhava quando eu era criança. A mensagem positiva desse vídeo é essa aí: não desista dos seus sonhos, por mais que hoje em dia pareça que eles não são possíveis. Esse vídeo não é motivacional também, na verdade eu estou literalmente falando que o mundo destrói seus sonhos. E é verdade, é meio que isso que acontece mesmo e vai te obrigar a ficar dentro de um escritório parado, trabalhando no computador das 8 às 18. Meu nome é Fábio Dutra,
Me segue aí no TikTok, que eu vou começar a postar mais coisinhas de comédia por lá. Nesse canal aqui, não sei se eu vou seguir na série de vlogs, de reflexões, mas eu acho um conteúdo bacana que eu gosto de fazer também, de sentar aqui e falar, né? É bom demais. Ouça Shouts of Silence no Spotify, no Apple Music, no Deezer, no Amazon Music, no YouTube Music. Procura também aí por podcast no grupo. E Firmeza Games. Esse canal não é meu, mas é dos meus amigos e é sensacional. Firmeza Games, tamo junto. Um salve, meus amigos.